Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, inscreva-se no canal. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação pelo link na descrição. Deixe-me apresentar nosso convidado de hoje, Ben Norton. Ben é um jornalista independente e analista geopolítico, conhecido por suas reportagens detalhadas sobre a política externa dos Estados Unidos e as mudanças no equilíbrio de poder global. Ele tem acompanhado de perto as sanções e operações de mudança de regime na América Latina, situando-as dentro do contexto mais amplo do declínio dos etarismos, da multipolaridade e da ascensão da China. Seu trabalho desafia constantemente as narrativas dominantes, ao destacar a economia política, a estratégia imperial e as perspectivas do Sul global. Ben, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Ben, welcome back to India and Global Left. Obrigado por me receber. É sempre um prazer estar aqui. I wanted to start with Venezuela. Eu queria começar com a Venezuela e entender a recente, já faz quase um ano, escalada dos Estados Unidos lá. Uma questão geral para quem acompanha a geopolítica é compreender, especialmente na política externa dos Estados Unidos, por que e quando as administrações americanas escolhem escalar contra um determinado país. Então, diante da recente escalada contra a Venezuela, eu queria te perguntar, como estudante de História e Política Latino-Americana, como você conceitualizaria as razões para a escalada dos Estados Unidos contra a Venezuela, especialmente nos últimos 10 meses aproximadamente? Sim, ótima pergunta. Vou começar com uma resposta bem ampla, falando sobre os principais pontos, e depois podemos entrar em detalhes sobre cada um. Primeiro, os Estados Unidos, especialmente agora, com Marco Rubio como secretário de Estado e o Conselheiro de Segurança Nacional, esperam que, se conseguirem uma mudança de regime na Venezuela, isso provoque um efeito dominó, permitindo derrubar os governos de esquerda na Nicarágua e em Cuba e restabelecer a hegemonia sobre toda a região. Isso se conecta a outra questão. O governo Trump deixou claro, em sua estratégia de segurança nacional para 2025, que os Estados Unidos estão tentando reafirmar sua hegemonia sobre todo o hemisfério ocidental, revivendo efetivamente a doutrina Monroe de 200 anos, com o que chama de corolário Trump dessa doutrina. E os Estados Unidos dizem muito claramente que querem cortar as relações da China com a região. Assim, eles estão tentando remover todos os governos independentes dali, especialmente os de esquerda, particularmente aqueles próximos da China e, em menor grau, da Rússia e do Irã. É claro que a Venezuela é aliada próxima da China, da Rússia e do Irã. Os estados esperam que, se conseguirem derrubar o governo venezuelano, e, em seguida, também os governos da Nicarágua e de Cuba, instalando regimes de direita e pró-islãos, esses novos governos cortem os laços com a China, a Rússia e o Irã. Os evangélicos também apoiam fortemente os governos de direita e pró-IFO, que estão agora no Chile. Podemos falar sobre isso. Quero dizer, há um apoiador de Pinochet de extrema-direita no Chile e na Argentina, claro, no Peru e no Equador. Quero dizer, na maioria dos países da América Latina agora, há governos de direita pró-evasimems. Os dois grandes alvos restantes dos Estados Unidos são o Brasil e a Colômbia. O México é um caso especial, podemos falar sobre o México. Mas o Brasil sob Lula e a Colômbia sob Gustavo Petro. E a Colômbia tem uma eleição marcada para este ano. Então, pode apostar que a Colômbia também será ainda mais visada pelos Estados Unidos. Portanto, há o elemento geopolítico. Outro fator importante, é claro, os recursos naturais. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, e Trump deixou muito claro que quer explorar os recursos naturais do país. Empresas norte-americanas, especialmente a ExxonMobil, têm se esforçado bastante para obter acesso ao petróleo venezuelano. Desde 2007, quando o ex-presidente revolucionário da Venezuela, Hugo Chávez, nacionalizou completamente a indústria do petróleo, ele expulsou as empresas estrangeiras que se recusaram a permitir que a PDVSA, a empresa estatal, detivesse a participação majoritária em todos os projetos.
Mas não se trata apenas de petróleo. Trump chegou a afirmar que os Estados Unidos são donos do petróleo da Venezuela. Ele deixou isso muito claro. Ele disse que o petróleo venezuelano pertence às empresas norte-americanas, que anteriormente tinham concessões antes da completa nacionalização, o que é um tipo de retórica colonial. Ele também afirmou que quer assumir o controle das terras venezuelanas. Mas há outros recursos também, e isso leva a outra questão relacionada à estratégia de segurança nacional. Os Estados Unidos têm se mostrado desesperados para criar uma nova cadeia de suprimentos, enquanto se preparam para um possível conflito futuro com a China. A Câmara dos Representantes tem um comitê sobre a China que é extremamente belicista, e eles prepararam um relatório discutindo ideias para criar uma nova cadeia de suprimentos, já que a China domina, especialmente no caso dos minerais críticos. O que os Estados Unidos estão tentando fazer, não apenas de acordo com a estratégia de segurança nacional, mas também segundo este relatório sobre uma nova cadeia de suprimentos de minerais críticos, elaborado pelo Comitê da Câmara dos Estados Unidos sobre a China, é propor que a América Latina e o Hemisfério Ocidental como um todo se tornem o novo centro de uma cadeia de suprimentos abrangente, especialmente para minerais críticos. A Venezuela possui muitas reservas conhecidas de minerais críticos, incluindo elementos de terras raras, e a Groenlândia, aliás, também é conhecida por ter muitos minerais críticos e elementos de terras raras importantes. Trump quer colonizar a Groenlândia por esses motivos e também para criar mais bases militares lá, já que as mudanças climáticas estão derretendo parte do gelo do Ártico e facilitando a navegação de navios pela região. Assim, os Estados Unidos querem militarizar o Ártico e impedir que a China e a Rússia o utilizem, não apenas para o comércio, mas também para fins militares. Todas essas questões estão interligadas. A Venezuela é, de certa forma, o grande prêmio. E, por fim, além de todos esses fatores que discutimos, há também o fato de que a Venezuela tem sido um importante símbolo político de resistência ao imperialismo dos Estados Unidos. Voltando à eleição de Hugo Chávez em 1999, quando ele assumiu a presidência, deu início à Revolução Bolivariana. Para quem possa estar confuso, isso não é uma referência ao país Bolívia, é uma referência a Simón Bolívar, o general revolucionário que liderou com sucesso o movimento de independência contra o colonialismo espanhol. Bolívar escreveu, de forma célebre, que os Estados Unidos estavam, de certo modo, substituindo o Império Espanhol. Ele disse algo no sentido de que os Estados Unidos estariam condenando a América Latina em nome da liberdade, usando a retórica da liberdade e coisas do tipo, enquanto, na verdade, transformavam a América Latina em uma nova esfera colonial de influência, muito semelhante ao que o Império Espanhol havia feito antes. A Revolução da Venezuela sempre foi um símbolo de anti-imperialismo e de resistência contra a hegemonia dos Estados Unidos. A Venezuela não apenas tem sido uma parceira fundamental da China, da Rússia e do Irã, os principais vilões, segundo a narrativa norte-americana, mas de forma mais profunda, tem sido uma força motriz por trás da integração da América Latina e do Caribe como um polo próprio nesse mundo multipolar. Por exemplo, a Venezuela foi uma das cofundadoras e realmente impulsionou a criação da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que foi estabelecida como uma alternativa à Organização dos Estados Americanos, a OEA, dominada pelos Estados Unidos e sediada em Washington. E a CELAC se tornou um organismo regional muito importante, que apesar de muitos governos de direita e golpes na região, ainda permanece uma força poderosa, diferente de outra organização que também foi cofundada por Chávez e Fidel Castro em Cuba, a ALBA, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. O nome completo também inclui TCP, que significa Tratado de Comércio dos Povos, em oposição a um tratado voltado para as corporações. Assim, a ALBA foi uma tentativa muito revolucionária de criar uma aliança econômica,
A CELAC é uma aliança política dos países da região para lidar com suas questões, algo como uma OAS, se quiser, como uma União Africana. Não é exatamente a mesma coisa, mas é comparável. Enquanto a ALBA é uma aliança econômica que buscava aprofundar o comércio regional na América Latina e promover a desdolarização. Isso é algo que a Venezuela vem tentando fazer há mais de 20 anos. Desde o início da Revolução Bolivariana, a Venezuela entendeu o poder do petróleo como uma espécie de ferramenta para o desenvolvimento do Sul global. E isso remonta realmente aos anos 1970, quando o petróleo era visto pelo Sul global como uma potencial arma anti-imperialista contra o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, que naquela época ainda dependia fortemente das importações de petróleo. A situação mudou muito hoje, porque os Estados Unidos são agora o maior produtor e exportador mundial de petróleo e gás natural, principalmente por causa do boom do xisto e do fraturamento hidráulico. Because of the shale boom and fracking, but Mas você pode voltar aos anos 1970, quando a OPEP, pelo menos em seus primeiros dias, tinha essa ideia voltada para o Sul global de usar o petróleo como um cartel para extrair rendas do Norte global, do núcleo imperial que havia explorado o Sul global por tanto tempo. E a Venezuela, pelo menos sob Chávez, tentava resgatar essa ideia. Não foi muito bem sucedida, mas eles tiveram algum êxito antes da onda contra-revolucionária na América Latina. A ALBA também foi uma tentativa de criar uma nova moeda latino-americana. Eles chegaram a criar uma chamada Sucre. Ela não durou muito, mas o Equador foi um grande apoiador sob o governo do presidente de esquerda Rafael Correa, até ele perder o poder. Under the left-wing president Rafael Correa, and he lost power. So anyway, the point is that Venezuela has Enfim, a questão é que a Venezuela tem sido realmente um grande espinho no lado do Império dos Estados Unidos. E o governo Trump acredita, e em particular Marco Rubio acredita, que se conseguir derrubar o governo da Venezuela e colocar um regime direitista submisso, antes de tudo, isso levaria à privatização de todos os recursos naturais da Venezuela e à sua venda para corporações norte-americanas. E Maria Corina Machado, que é meio que a principal força de oposição apoiada pelos Estados Unidos, bem, ela estava na Venezuela, mas agora está no exterior. Ela foi embora. Mas Machado vem sendo apoiada pelos Estados Unidos há mais de 20 anos. Suas organizações foram financiadas pela CIA por meio do National Endowment for Democracy. CIA cut out the National Endowment for Democracy. She represents the most extreme of the right-wing opposition. Ela representa o setor mais extremo das forças de oposição de direita e deixou muito claro que quer realizar uma privatização em massa. Ela afirmou, prometeu, que isso representaria cerca de 1,7 trilhão de dólares em ativos a serem vendidos. Muitas pessoas questionaram exatamente quais seriam esses ativos, tipo, de onde ela tirou esse número. Mas ela repetidamente mencionou 1,7 trilhão de dólares em ativos, incluindo não apenas petróleo, gás, ouro e outros minerais, mas também terras para imóveis de luxo, em áreas turísticas e coisas do tipo. Ela quer privatizar tudo. Quero dizer, ela é uma seguidora de Ayn Rand. Eu pesquisei bastante sobre Machado. Ela escreveu alguns artigos com uma orientação libertária. Chegou até a escrever uma introdução para um livro libertário e coisas do tipo. Quero dizer, ela é uma neoliberal muito ideológica, como Javier Milei na Argentina. Então é claro que os Estados Unidos adorariam tê-la no poder. Mas também, do ponto de vista geopolítico, a ideia é que se a Venezuela tivesse um regime muito pró-estável, isso isolaria a China, a Rússia e o Irã da região. Também serviria como uma grande plataforma para desestabilizar a Nicarágua e Cuba, e basicamente transformaria toda a região em uma espécie de esfera de influência imperial dos Estados Unidos. Quero dizer, esse é realmente o sonho de pessoas como Marco Rubio. É para isso que ele dedicou toda a sua carreira, e ele é claramente a força motriz por trás disso. Não estou de forma alguma tentando absolver Trump. Trump, é claro, está de acordo com tudo isso. Mas todos nós sabemos que Trump não pensa muito sobre política externa.
Quero dizer, ele também é um criminoso de guerra. Ele tem essa retórica absurda de ser um presidente da paz. Ele bombardeou 10 países enquanto era presidente. E, na verdade, bem, não estou de forma alguma absolvendo Joe Biden, que também é um terrível criminoso de guerra, mas Trump realmente bombardeou mais países em seu primeiro ano do que Biden em todos os seus 4. Novamente, não estou absolvendo Biden, mas a ideia de que Trump é algum tipo de presidente da paz é absurda, é ridículo. Ele é um belicista e um imperialista, especialmente com Marco Rubio meio que liderando o ataque. Para Rubio, isso é uma cruzada ideológica, e ele realmente acha que pode conseguir. Eu queria destacar 2 dos 3 pilares ou motivos que você mencionou. O interesse geopolítico dos Estados Unidos em promover mudanças de regime e dominar a região, e os interesses das corporações norte-americanas em recursos, e então, a resistência. Quero fazer uma pausa na questão da resistência, porque voltarei a ela depois. Mas você poderia nos contar suas reflexões sobre a relação entre a abordagem política e geopolítica, ao estilo de Marco Rubio, em relação à Venezuela e Cuba na região, e a abordagem e os interesses das corporações norte-americanas que você mencionou anteriormente, como a ExxonMobil e sua disposição de explorar mais livremente os recursos na Venezuela. Também estou pensando na Chevron. Ela já tem muita influência na Venezuela. Na verdade, parte da esquerda, principalmente a esquerda anti-Maduro, na Venezuela, até certo ponto, quer dizer, há um debate sobre se eles são realmente de esquerda ou não. Não quero entrar nisso. Mas existe um debate dentro da Venezuela sobre o grau de privatização e a relação com corporações norte-americanas, como a Chevron, ou outros interesses privados. Então, minha pergunta é, qual é a ligação entre os interesses corporativos dos Estados Unidos e os falcões políticos na Flórida e nos Estados Unidos? Qual é a conexão entre os dois? In Florida and the US? What is the link between the two? É uma questão muito interessante, porque, na verdade, alguém poderia pensar que os falcões na Flórida e em Miami estariam aliados às empresas de petróleo. Mas, na realidade, alguns deles não querem que as companhias petrolíferas operem na Venezuela, porque desejam isolar ainda mais e estrangular economicamente o país. Alguns chegam a ficar irritados com o fato de a Chevron ter permissão para operar lá, pois veem isso como uma concessão dos Estados Unidos que dá à Venezuela um certo fôlego, o que, na verdade, não está totalmente errado. Eles querem uma sufocação econômica completa. Então, deixe-me explicar. É um pouco complexo, um pouco sutil. Então, antes de tudo, vamos falar sobre essa chamada oposição de esquerda. Eu estive na Venezuela muitas vezes. Falo espanhol fluentemente, conheço muitas pessoas lá. A chamada oposição de esquerda é absolutamente minúscula, completamente irrelevante. Mesmo na internet, eles são basicamente irrelevantes. Quero dizer, é uma piada. O fato de que eles até recebam atenção já é uma piada. Ninguém no país realmente fala sobre eles, são irrelevantes. Agora, quanto ao motivo de o governo venezuelano ter feito algumas dessas concessões, é bem óbvio. Você só pode ir até certo ponto ideologicamente se primeiro estiver sob um bloqueio total, o que é o caso da Venezuela, sob um bloqueio econômico oficial desde 2019, quando Trump declarou um embargo econômico ao país. E agora, não é apenas um bloqueio econômico, como o bloqueio ao estilo de Cuba, mas sim um bloqueio naval completo, um bloqueio militar. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão tentando fisicamente impedir que a Venezuela exporte seu petróleo, exceto para a Chevron. Vamos chegar à questão da Chevron. A Venezuela tem sido um estado petroleiro há mais de 100 anos, muito antes de Hugo Chávez nascer. No entanto, durante a maior parte da história venezuelana, os lucros dessa receita do petróleo foram para um pequeno grupo de elites no país e, é claro, para empresas estrangeiras, principalmente corporações norte-americanas. Então, Chávez,
quero dizer, algumas pessoas apontam que, tecnicamente, em 1976, sob o governo do presidente anterior Carlos Andrés Pérez, ou CAP, é verdade que o petróleo da Venezuela foi nacionalizado constitucionalmente. Mas foi mais uma formalidade, e sempre houve enormes concessões dadas a empresas norte-americanas que detinham participações majoritárias em muitos projetos. Portanto, não foi realmente uma nacionalização verdadeira. No início, havia um compromisso maior com isso. Mas depois, especialmente na era neoliberal, nos anos 80 e 90, vimos muitas concessões muito pesadas, com participações majoritárias entregues a empresas dos Estados Unidos. Então, quando Chávez assumiu em 1999 e depois em 2006, quando ele nacionalizou completamente a indústria, tecnicamente ele não expulsou todas as empresas. A política era, bem, na prática foi uma expulsão, mas tecnicamente a nacionalização total sob Chávez em 2006 determinava que as empresas estrangeiras só poderiam operar se aceitassem uma participação minoritária, com margens de lucro muito baixas. Elas não receberiam grande parte da receita do petróleo. E a empresa estatal PDVSA precisava ter a participação majoritária em todos os projetos petrolíferos. Isso fez com que praticamente todas essas empresas saíssem voluntariamente, porque não seria lucrativo o suficiente para elas. Então, voltando agora a Maduro, o governo dos Estados Unidos começou a impor sanções à Venezuela em 2015, ainda sob Obama, na verdade. Hugo Chávez morreu em 2013, em circunstâncias estranhas, e então Maduro venceu a eleição. Imediatamente, os Estados Unidos apoiaram mais tentativas de golpe. É possível voltar a 2002, quando os Estados Unidos apoiaram a primeira tentativa de golpe, em abril daquele ano, que derrubou brevemente o presidente Chávez, o líder democraticamente eleito. Os Estados Unidos tentaram colocar no poder, tentaram reconhecer, o oligarca direitista, multimilionário, Pedro Carmona, que não havia sido eleito de forma alguma. Foi um golpe completamente, quero dizer, totalmente descarado e fracassou, mas houve muitas outras tentativas de golpe. Chávez morreu, Maduro venceu a eleição, e então o opositor apoiado pelos Estados Unidos, Henrique Capriles, afirmou que houve fraude, e os estados tentaram apoiar uma tentativa de golpe em 2014. Foi então que surgiram as famosas guarimbas, esses bloqueios, essas barricadas muito violentas onde mataram chavistas, enfim. Essa foi a primeira de muitas tentativas de golpe sob Maduro. Esse foi o primeiro tipo de fator desestabilizador. Depois, o preço do petróleo despencou por uma série de razões sobre as quais podemos falar. Foi um momento geopolítico muito complexo. Também se viu a Rússia reincorporar a Crimeia. Sabe, essa infame anexação da Crimeia de que a Ucrânia fala e tudo mais. É uma história muito complicada. Não temos tempo para entrar no golpe apoiado pelos Estados Unidos na Ucrânia. De qualquer forma, os Estados responderam a isso, impondo sanções muito pesadas à Rússia. A administração Obama também estava tentando pressionar o Irã a vir para a mesa de negociações do JCPOA, o Acordo Nuclear Iraniano. E então, é claro, houve essa tentativa de golpe acontecendo no Brasil para desestabilizar Dilma Rousseff, com protestos apoiados pelos Estados Unidos. Então foi meio que uma tempestade perfeita. Havia relatos da Reuters de que a administração Obama enviou Kerry, que era o secretário de Estado na época, para a Arábia Saudita. Isso aconteceu enquanto a guerra na Síria estava em andamento. Os Estados fizeram um acordo com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita concordou em aumentar massivamente a produção de petróleo, o que derrubou o preço do petróleo. A razão pela qual a Arábia Saudita pôde fazer isso foi porque estava perdendo dinheiro, mas a Saudi Aramco, a empresa estatal de petróleo, estava usando a situação como uma ferramenta geopolítica. Em troca, o governo dos Estados Unidos concordou em oferecer mais apoio aos extremistas jihadistas na Síria para ajudar a Arábia Saudita a desestabilizar o governo de Bashar al-Assad. De qualquer forma, há vários fatores envolvidos aqui. Mas este é realmente o início da guerra econômica extrema contra a Venezuela.
uma espécie de guerra econômica de terra arrasada para tentar destruir o país. O fato de o governo venezuelano ter sobrevivido a 11, agora 12 anos dessa guerra econômica é muito impressionante. É uma prova do apoio popular que ainda existe entre os venezuelanos pobres e da classe trabalhadora, apesar das dificuldades econômicas extremas. Quero dizer, eu vi a inflação brutal, a pior inflação que já vi em toda a minha vida. Totalmente insano. O fato de o governo ter sobrevivido é uma prova de que ainda existe algum apoio popular. Agora, voltando à questão das concessões de petróleo, o motivo pelo qual falo sobre essa história é porque existe essa narrativa absurdamente simplista que ouvimos de que a Venezuela entrou em colapso por causa do socialismo, blá blá blá. É um completo absurdo. A economia venezuelana entrou em colapso. Foi um momento realmente difícil, mas vem se recuperando. Na verdade, a Venezuela agora tem a economia que mais cresce na América Latina. Se você excluir a Guiana, que é um caso muito especial, porque a Guiana se tornou um enorme país produtor de petróleo, no qual as corporações norte-americanas estão fortemente envolvidas. Quer dizer, há muito crescimento na Guiana, mas a Guiana, na verdade, não está recebendo a maior parte dos benefícios disso, porque tem acordos muito desfavoráveis em que as empresas petrolíferas dos Estados Unidos estão lucrando como bandidos, explorando o petróleo guianense. Esse é um caso especial. A Venezuela, na verdade, tem hoje a economia que mais cresce na região, porque vinha se recuperando, bem, até o bloqueio naval. Isso nos leva à questão das concessões feitas sob Maduro. Outra parte muito importante desse bloqueio e dessas sanções é que elas impediram a Venezuela, primeiro, de exportar petróleo para os Estados Unidos, que, ironicamente, era o principal importador do petróleo venezuelano. A Venezuela tem sido um petroestado há 100 anos. Imagine se a Arábia Saudita estivesse sob sanções brutais e um bloqueio econômico, incapaz de exportar petróleo. O regime saudita provavelmente entraria em colapso em poucas semanas. Quero dizer, ele não sobreviveria. Já a Venezuela conseguiu resistir, apesar de os Estados Unidos terem sido seu maior parceiro comercial. Agora, a China se tornou a maior importadora de petróleo venezuelano, e isso tem sido uma salvação. A China não se importa com essas sanções ilegais e unilaterais dos Estados Unidos. Ela importa mais de 80% do petróleo venezuelano. No entanto, há algumas outras questões. Primeiro, a Venezuela possui um petróleo muito pesado, portanto, precisa ser refinado. A principal empresa de refino da Venezuela se chama Citgo, e sua divisão de refino ficava baseada nos Estados Unidos, o que, olhando em retrospecto, pode ser considerado uma ideia insana. Mas naquela época, ninguém imaginava que os Estados Unidos chegariam a tamanhos extremos de pirataria, literalmente confiscando uma empresa de bilhões de dólares que pertencia a um governo estrangeiro. Mas foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram. Em 2019, com a tentativa de golpe de Trump, os Estados Unidos tomaram a Citgo, a principal refinaria estatal de petróleo e o ativo estrangeiro mais importante pertencente à Venezuela. Então, tornou-se extremamente difícil para a Venezuela refinar seu petróleo pesado. A Venezuela também precisava importar petróleo mais leve, o chamado petróleo doce, e produtos químicos como a nafta, por exemplo, que são necessários para refinar e processar internamente esse petróleo pesado. Não é possível usá-lo como está, porque a Venezuela possui um dos petróleos mais pesados do mundo. É muito difícil de processar. Assim, devido ao bloqueio dos Estados Unidos, a Venezuela não conseguiu importar a maior parte desses insumos e não produzia nenhum deles internamente. E há ainda o fator tecnológico, que muitas pessoas não consideram. Sim, a Venezuela nacionalizou sua indústria petrolífera, mas não possui empresas de engenharia que criem a infraestrutura necessária para a extração de petróleo. Essa é uma infraestrutura muito complexa, criada por um pequeno grupo de empresas, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Agora, existem outras empresas.
Por exemplo, a China e a Rússia têm suas próprias infraestruturas e tecnologias de perfuração desenvolvidas internamente. Até o Irã, que está sob sanções há tanto tempo, desde a Revolução de 1979, e também por ser uma sociedade tecnologicamente avançada para um país de porte médio, desenvolveu parte dessa infraestrutura. Por isso, eles conseguiram ajudar a Venezuela. So they were able to help Venezuela, but Venezuela's oil industry Mas a indústria de petróleo da Venezuela foi construída ao longo dos últimos 100 anos, usando totalmente tecnologia dos Estados Unidos e da Europa. Quando os Estados Unidos começaram a impor sanções à Venezuela em 2015, tornou-se muito difícil para o país importar grande parte dessa tecnologia para manter sua infraestrutura petrolífera, quanto mais modernizá-la. É preciso atualizar e consertar constantemente essas máquinas. Elas se desgastam com o tempo. São ativos fixos, sofrem depreciação de capital. Assim, a Venezuela não conseguiu importar muitos dos bens de capital necessários para manter sua indústria de petróleo. Então, além de estar fortemente restrita nas exportações, vimos que a infraestrutura de petróleo estava realmente em crise e a produção caiu para menos de 1 milhão de barris por dia, quando antes do bloqueio dos Estados Unidos em 2019 era mais do que o dobro disso. A produção vinha caindo de forma constante, mas entrou em colapso, especialmente com a tentativa de golpe de Trump em 2019. Houve algum apoio da China, da Rússia e do Irã, especialmente do Irã, aliás, que em termos de escala, provavelmente foi o que mais ofereceu suporte. Engenheiros iranianos, em particular, estavam ajudando a modernizar e desenvolver a indústria do petróleo. E então o governo Joe Biden assumiu, e basicamente, o governo Biden fez um acordo com as companhias de petróleo. A razão pela qual entrei em toda essa história é que precisamos entender a situação em que a Venezuela se encontra e o quão desesperadora tem sido sua condição econômica por causa desse bloqueio brutal dos Estados Unidos. Então Biden assumiu, e seu governo não estava tão comprometido com a mudança de regime na Venezuela, porque os Falcões de Miami, todos eles são republicanos neste momento. Você sabe, a Flórida historicamente era conhecida como um estado roxo, mas agora é totalmente um estado vermelho, não um estado de esquerda. Sabe, nos Estados Unidos as cores são o oposto do resto do mundo. A direita é republicana, bem de direita. E veja, a Flórida agora é firmemente republicana, território de Trump. Quero dizer, é como um território profundamente pró-Trump. Então, o governo Biden também tinha alguém sussurrando no ouvido de Biden, o lobby do petróleo, especialmente a Chevron. E eles diziam, olha, só queremos fazer um acordo com a Venezuela para lucrar com parte desse petróleo venezuelano. Então foi algo meio mútuo, foi mutuamente benéfico, tanto para os Estados Unidos quanto para a Venezuela, fazer esse acordo em que Biden fez algumas exceções. Ele não suspendeu as sanções contra a Venezuela de forma alguma. Ele fez algumas exceções para permitir que a Chevron operasse na Venezuela. E Maduro fez esse cálculo estratégico de que, como a infraestrutura de petróleo da Venezuela ainda dependia fortemente dos Estados Unidos e das importações de tecnologia, o país não poderia simplesmente desenvolver sua própria empresa nacional de perfuração de petróleo da noite para o dia. Pouquíssimos países conseguem fazer isso. É preciso ter engenheiros altamente qualificados e com salários elevados. E todos sabemos que o Sul Global enfrenta grandes problemas de fuga de cérebros, especialmente quando se está sob bloqueio, enfrentando uma crise econômica e perdendo metade dos engenheiros que vão para outros países, como aconteceu com a Venezuela. Basicamente, sob cerco, a Venezuela aprovou o que foi literalmente chamado de Lei Antibloqueio. Essa lei fez algumas concessões a empresas estrangeiras, principalmente chinesas e russas, mas também a algumas empresas norte-americanas, dizendo algo como, olha, precisamos fazer uma retirada estratégica aqui.
Não dá para construir o socialismo enquanto estamos sob bloqueio. Não temos empresas nacionais que produzam essas coisas. Somos um estado petroleiro. Precisamos de investimento estrangeiro. Então também fizeram um acordo dizendo: olha, se permitirmos que a Chevron entre, isso pode nos dar um pouco de fôlego. Os Estados Unidos vão suspender algumas sanções e talvez fique mais fácil para nós importarmos parte desse material. Maybe it will be easier for us to import some of this stuff. Not only, I've been focusing on the oil industry. Não apenas, sabe, eu tenho me concentrado na indústria do petróleo. A medicina e os equipamentos médicos foram outro fator importante. Dezenas de milhares de venezuelanos morreram. Segundo especialistas da ONU, dezenas de milhares morreram. Além disso, houve um excelente artigo de pesquisa publicado pelo Center for Economic and Policy Research, em Washington, D.C., por Jeffrey Sachs e Mark Weisbrot. Eles descobriram que em um ano, de 2017 a 2018, acho, embora eu possa estar errando nas datas exatas, cerca de 40 mil venezuelanos morreram, em uma estimativa conservadora, por causa das sanções unilaterais e ilegais dos Estados Unidos. Muitas dessas mortes aconteceram porque a Venezuela não conseguia importar medicamentos e equipamentos médicos essenciais. Estive em hospitais venezuelanos várias vezes enquanto fazia reportagens lá e vi isso de perto. Conversei com médicos sobre como havia uma grande escassez de muitos medicamentos e suprimentos, o que levou a muitas mortes. Basicamente, o governo venezuelano estava em uma situação em que dizia: precisamos fazer uma retirada estratégica, e isso pode ser uma oportunidade para que os Estados Unidos aliviem um pouco o sufocante estrangulamento que impõe à nossa economia, permitindo essas concessões. Mas não é como se a Venezuela estivesse privatizando sua indústria de petróleo. Isso permitiu que a Chevron tivesse uma participação minoritária na produção de petróleo venezuelano em certos projetos. Então, quero dizer, novamente, isso é uma retirada estratégica. Essa crítica ultra-esquerdista à Venezuela, dizendo como ousam permitir que uma empresa estrangeira opere, quero dizer, eles estavam em uma situação tão desesperadora que diziam: ou permitimos algum investimento estrangeiro para nos ajudar a reparar a indústria do petróleo e aumentar a produção, ou não teremos nenhuma produção de petróleo. O governo venezuelano ainda está obtendo um ótimo acordo nessa produção de petróleo. É receita que entra nos cofres do governo venezuelano e que está sendo investida no povo venezuelano. Então, quero dizer, essa oposição de esquerda falsa é absurda. Agora, finalmente, eu sei que essa é uma resposta muito longa, mas eu queria fornecer esse contexto para entender como chegamos a essa situação e por que foi totalmente razoável o governo venezuelano tomar essa decisão sob a lei antibloqueio. Porque você pode falar sobre socialismo e tudo isso o dia inteiro, mas se você é um país do sul global, que basicamente não tem manufatura doméstica, você depende inteiramente da exportação de matérias-primas. Estou descrevendo muitos países do sul global. Nem todos são petrostados. Muitos países do sul global exportam minerais e minérios não processados e exportam produtos agrícolas com muito pouco valor agregado no processo de fabricação. Essa é a situação na maioria dos países da periferia. Essa é toda a ideia do que significa fazer parte da periferia do sistema capitalista mundial. A Venezuela já esteve nessa situação. Nenhuma quantidade de mobilização governamental ou de organização dos trabalhadores pode desenvolver isso magicamente da noite para o dia. É impossível. É preciso permitir algum investimento estrangeiro para desenvolver essas forças. Foi isso que a China reconheceu, aliás, na década de 1970. Então, a Venezuela tomou essa decisão partindo do pressuposto de que isso levaria a um leve abrandamento do bloqueio dos Estados Unidos, o que sinceramente aconteceu. Quero dizer, não é como se o governo Biden fosse amigável com a Venezuela ou a apoiasse. Isso não é verdade. Mas eles também não estavam totalmente comprometidos em derrubar o governo venezuelano, porque algumas empresas petrolíferas norte-americanas estavam se beneficiando. E então veio Trump. E junto com ele, pessoas como Marco Rubio.
and then you bring in people like Marco Rubio. And this is why actually one would think that they would be the ones who would be E é por isso que, na verdade, alguém poderia pensar que eles seriam os mais favoráveis a essas empresas. Mas o pessoal do tipo Marco Rubio, em Miami, viu isso como uma concessão a Maduro, que estava ajudando a Venezuela. É por isso que eles, na verdade, têm sido contra muitas dessas concessões, porque não querem que empresas americanas operem na Venezuela agora. Eles querem assumir o controle. Eles querem tudo. A estratégia deles é, em vez de ficar com algumas migalhas, talvez mais do que algumas migalhas, algumas fatias do bolo, eles querem o bolo inteiro. E eles acham que podem privar a Venezuela de receita e provocar o colapso da economia, o que agora é o objetivo declarado do bloqueio naval. A Reuters informou, citando autoridades do governo Trump, que por alguns meses eles planejam manter esse bloqueio para derrubar a economia venezuelana. Eles acreditam que isso levará a uma mudança de regime. E veja, eles estão bombardeando a Venezuela. Há relatos de que a CIA está realizando ataques com drones lá. As pessoas têm debatido isso, mas de qualquer forma, Trump disse que vai realizar ataques dentro do território venezuelano. Eles acham que este é o momento em que podem forçar uma mudança de regime. Então, há esse tipo de disputa acontecendo, certo? Dentro da classe dominante, sempre existem interesses contraditórios. Há pessoas no campo de Trump que são, sabe, muito próximas da indústria do petróleo. É por isso que estão permitindo que a Chevron continue operando na Venezuela. E é por isso que algumas pessoas como Grenell, que foi o enviado de Trump, encarregado de fazer um acordo com a Venezuela, estavam tentando obter concessões maiores. Porque, como mencionei, a concessão da Chevron ainda era uma participação minoritária, não era uma grande participação. Grenell, o enviado de Trump, estava tentando conseguir concessões muito maiores na Venezuela para que as empresas dos Estados Unidos pudessem ter lucros muito mais altos explorando o petróleo venezuelano. E o governo venezuelano não estava realmente interessado, mas também tinha medo. Eles tentavam fazer um cálculo estratégico. E então, você sabe, há os elementos da indústria do petróleo. O secretário de Energia de Trump é ex-CEO de uma empresa de petróleo e gás. Então é claro que eles estão muito interessados nisso. Eles são um pouco mais realistas. Entendem que a mudança de regime é arriscada, que uma guerra na Venezuela pode sair pela culatra. Por isso, estão focados em conseguir a maior concessão possível. Já os elementos mais ideologicamente comprometidos em torno de Rubio pensam diferente. Querem uma sufocação econômica total para derrubar o governo venezuelano. Você veria o governo Trump como uma grande mudança do ponto de vista venezuelano, uma grande mudança na política externa dos Estados Unidos? Porque, como você viu, algumas das narrativas em torno do tráfico de drogas ou do combate ao narcoterrorismo ganharam muita força. Embora a ideia de que a Venezuela representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos seja bem mais antiga, o governo Obama, em 2015, ao impor sanções, elevou explicitamente a Venezuela ao status de ameaça à segurança nacional. Então, de certo modo, isso vem acontecendo nos últimos 12 anos. Mas as narrativas na mídia antes, nós as víamos mais voltadas ao autoritarismo. Maduro proibindo partidos políticos, não realizando eleições locais, administrando mal a economia, criando uma crise humanitária e migratória, e assim por diante. Quero dizer, essas eram as tendências dominantes. Agora parece ter havido uma mudança mais em direção à democracia e ao tráfico de drogas. Isso é uma mudança ou não é uma mudança? É apenas retórica. É falso. Quero dizer, em termos de mudança, obviamente vimos continuidade entre republicanos e democratas. Isso é muito comum. O governo Obama iniciou as sanções contra a Venezuela. O governo Obama apoiou o golpe em Honduras em 2009 e depois Trump apoiou outro golpe eleitoral em Honduras. O governo Obama apoiou um golpe no Paraguai em 2012 e um golpe no Brasil em 2016.
O primeiro governo Trump apoiou outro golpe no Brasil em 2018, com a prisão de Lula por acusações falsas, o que colocou Bolsonaro no poder. Obviamente, há continuidade. Dito isso, não estou de forma alguma tentando absolver os democratas, dizendo que eles são o mal menor. Mas veja, se você está governando um país, não pode. É uma coisa quando somos intelectuais tentando analisar a situação de forma ideológica. Mas se você é o governante de um país, se é o ministro das Relações Exteriores, precisa pensar em termos de realpolitik. É preciso pensar em termos de equilíbrios relativos. E para a América Latina, apesar dos muitos ataques dos democratas, os governos de esquerda, em sua maioria, viram os republicanos como muito mais agressivos e muito mais intervencionistas. Não estou dizendo que eram que apoiavam Biden e Obama. Eles também reconheciam que esses tinham seus próprios interesses ocultos. Mas quero dizer, falando objetivamente, olhe para o primeiro mandato de Trump, as tentativas de golpe na Venezuela, o bloqueio à Venezuela, as tentativas de golpe em Cuba e a tentativa de golpe na Nicarágua em 2018, que foi muito violenta. Então, novamente, não estou dizendo que os democratas são o mal menor, ou que todos devemos apoiá-los. Mas estou dizendo que, se você está governando a Venezuela e olha realisticamente para Biden e Trump, apesar de o Biden certamente não ter encerrado a guerra econômica contra a Venezuela, nem suspendido as sanções, ele certamente não foi tão agressivo contra a Venezuela. E isso não era uma prioridade tão grande para ele. E certamente, sob Marco Rubio, bem, não posso dizer quem foi, mas direi que sabe, um diplomata de um país da América Latina, lembro que ele me disse, quando Trump anunciou Marco Rubio, literalmente, eu preferiria ter Satanás como secretário de Estado dos Estados Unidos do que Marco Rubio. Então esse é o sentimento de muitos. Claro, isso veio de um país de esquerda. Os direitistas na América Latina adoram Rubio, porque ele é um dos deles. Mas quero dizer, Rubio não é só o Trump. Trump, é claro, já é ruim o bastante, mas Rubio é realmente o rei do que se conhece como gusanos. As forças de extrema-direita, muitas das quais eram elites ricas e, sinceramente, proprietários de escravos de Cuba, que foram para a Flórida após a Revolução Cubana. Na verdade, muitos deles foram antes da Revolução Cubana, que triunfou em 1º de janeiro de 1959. Aliás, Rubio mentiu durante a maior parte de sua carreira, afirmando que seus pais eram os chamados refugiados do comunismo, o que não é verdade. Eles não estavam fugindo do comunismo. Eram migrantes que deixaram voluntariamente Cuba antes da Revolução. E ele mentiu sobre isso durante boa parte de sua carreira. Mas quero dizer, o Rubio é como o papa da extrema-direita latino-americana. E, em relação ao Trump, sabe, na Venezuela, durante o primeiro governo Trump, Maduro decidiu que o slogan do governo seria "No Más Trump", que significa "Chega de Trump". Houve grandes protestos. Eu fui a alguns deles, tirei fotos e gravei vídeos, você pode encontrá-los online. Todos tinham cartazes dizendo "Chega de Trump". Isso foi uma parte importante do movimento. Eles estavam tentando se juntar a essa resistência anti-Trump. E então, quando Trump venceu o segundo mandato, no começo havia algumas pessoas na Venezuela que achavam que dava para negociar com ele, certo? E esse é o erro que algumas pessoas cometem. Elas dizem, você sabe. E ainda assim você ouve algumas pessoas do MAGA dizendo isso. Trump é um homem de negócios. Ele é pragmático. Essa é a narrativa. Não é verdade. Mas havia algumas pessoas que achavam que talvez fosse possível negociar com Trump, que poderiam fazer algum tipo de acordo. E Trump realmente tinha esse cara, Richard Grenell, que era o enviado que se reunia com Maduro. Também havia algumas pessoas em Miami que ficaram muito irritadas com o acordo da Chevron que foi feito, embora ele na verdade tenha começado sob Biden e continuado sob Trump. Mas então, é claro, agora vemos que tudo isso acabou. Então você sabe, Trump afirma que vai negociar.
Mas no fim das contas, ele só negocia com países que realmente têm mais influência sobre os Estados Unidos, como a China. O motivo pelo qual Trump foi forçado a sentar à mesa de negociações foi, primeiro, por causa das restrições de exportação da China sobre terras raras, que era o trunfo que a China tinha, e que realmente prejudicava as empresas americanas, especialmente o complexo militar e industrial, já que elas não conseguem produzir nada sem as terras raras chinesas. They can't produce anything without Chinese rare earths. And then also because of the US bond market. E também por causa do mercado de títulos dos Estados Unidos, os Estados estavam realmente preocupados que a China pudesse se desfazer dos Treasuries. Os Estados já estão lidando com o fato de que o rendimento dos Treasuries de 10 anos permanece persistentemente alto, apesar de o Fed estar reduzindo as taxas de juros. Então os Estados estão enfrentando problemas no mercado de títulos. A China tinha muita influência. A Venezuela não tem influência sobre os Estados Unidos. Então agora vemos que o governo Trump realmente acredita neste momento. E o próprio Trump fez essa avaliação. Tenho certeza de que Marco Rubio o convenceu, mas isso não é. Os apoiadores de Trump adoram absolvê-lo e dizem, não é o Trump, são todas as pessoas ao redor dele. São todos os neoconservadores. É tipo sim, o Trump os nomeou. No primeiro mandato, diziam que o Estado Profundo forçou Trump a colocar todos esses neocons ao seu redor, como, por exemplo, Mike Pompeo, o diretor da CIA, que virou secretário de Estado, e o pior de todos, John Bolton, que foi o conselheiro de Segurança Nacional de Trump. E todos os defensores de Trump diziam que ele foi obrigado a fazer isso pelo Estado Profundo. Pois bem, agora estamos no segundo mandato de Trump, o Dark MAGA, como seus apoiadores chamam. E mais uma vez, ele se cercou de um monte de falcões neoconservadores, incluindo Marco Rubio, que foi um falcão de guerra durante toda a sua carreira. Ele apoiou todas as guerras. Foi um dos principais entusiastas da guerra na Líbia em 2011. E aliás, quem é o secretário da guerra de Trump? Aquele que renomeou o Pentágono como Departamento da Guerra? Pete Hegseth, que é um neoconservador insano, espumando pela boca, e também um maníaco que defende a guerra. Essas são as pessoas com quem Trump escolheu se cercar voluntariamente. Então, esses apoiadores do MAGA são tão ingênuos e, francamente, tão tolos por acreditarem na retórica de paz de Trump, enquanto Trump novamente já bombardeou 10 países. Não estou absolvendo Trump, mas, na verdade, Marco Rubio é como o toque de finados. Na esquerda latino-americana, eles, francamente, se Rubio me ouvisse dizer isso, ele ficaria muito feliz. Compartilharia com todos os amigos dele. Mas eles realmente temem Rubio, e têm razão em temê-lo. Porque, para Rubio, não se trata apenas dos interesses econômicos das corporações dos Estados Unidos. É uma cruzada ideológica a qual a direita de Miami tem se dedicado há muitas décadas, desde a Revolução Cubana em 1959. Eles realmente acreditam que podem conseguir, que, se tiverem sucesso em promover uma mudança de regime na Venezuela, Cuba cairá. Sinceramente, acho que essa é uma ideia simplista, mas não está totalmente errada, porque Cuba vive sob esse bloqueio sufocante dos Estados Unidos, e a Venezuela tem fornecido muito apoio a Cuba, especialmente com petróleo. Cuba enfrenta muitas carências de energia, como muitos países do sul global, mas a situação tem sido especialmente grave nos últimos anos por causa do bloqueio. A China tem ajudado, construindo muitas usinas solares em Cuba, o que tem contribuído para aliviar os problemas energéticos. Mas, se o governo da Venezuela cair, bem, não estou dizendo que isso seja provável. É uma possibilidade. Quero dizer, não acho que seja uma possibilidade muito provável, mas certamente é possível. Se não for provável, então isso pode ser muito perigoso para Cuba. E eles chegaram à conclusão de que, antes de tudo, Rubio quer ser presidente. Sabemos que ele concorreu à presidência, e ele também acredita que se conseguir derrubar Cuba, e claro, depois iriam atrás da Nicarágua também. Se ele conseguir fazer isso, ele acha que é garantido que será o próximo presidente. Então, novamente, além de todos os elementos geopolíticos, além dos interesses das corporações dos Estados Unidos, também existem os interesses políticos desse grupo de Miami, de Marco Rubio,
e suas próprias ambições políticas pessoais, que também não podemos minimizar. We can't, downplay them as well. I guess it would be interesting to hear your thoughts on Acho que seria interessante ouvir suas opiniões sobre a resposta dos Estados Unidos à crescente influência da China na região. Ou, se preferir, a resposta dos Estados Unidos ao fortalecimento dos laços entre a América Latina e a China. Porque a influência também pressupõe que essa relação em expansão imita as antigas dinâmicas da Guerra Fria, que naquela época envolviam uma aliança política muito mais direta, dividida entre a URSS e os Estados Unidos. Temos visto uma enorme ampliação dos laços entre muitos países da América Latina e a China. A Venezuela é um deles, mas até mesmo países com governos de direita têm seguido esse caminho. Recentemente, houve uma grande reportagem no jornal Financial Times sobre as cerejas chilenas se tornando um dos principais setores de exportação para a China, já que as cerejas são valorizadas lá como um bom presságio. A administração dos Estados Unidos se sente politicamente ameaçada por esse aumento no comércio e nos investimentos. Também temos visto investimentos chineses nos setores de energia, portos e outras infraestruturas em toda a região. A administração norte-americana se sente ameaçada? E, em segundo lugar, qual é a resposta das empresas americanas? Porque as empresas chinesas em vários setores estão ocupando parte desses mercados, inclusive os da Amazon. Como a classe empresarial dos Estados Unidos se sente em relação a isso? E como a classe política americana vê o fortalecimento dos laços entre a China e os países da América Latina? Certo, então vou começar com uma resposta bem curta. Os Estados Unidos se sentem ameaçados? Com certeza. Isso ficou muito claro, especialmente pela estratégia de segurança nacional publicada pelo governo Trump. Eles deixam isso claríssimo. Querem que a América Latina corte seus laços com a China, politicamente, sobretudo, mas também economicamente, na medida do possível. Agora, isso é muito irrealista do ponto de vista político. Na verdade, acho que só é realista se eles conseguirem colocar no poder todos esses regimes fantoches de direita, como conseguiram fazer na Argentina, no Chile e agora em Honduras. E eles querem fazer isso em todos os países da região. Esse é o objetivo. Eles apoiarão golpes quando for necessário. Interferirão em eleições quando for necessário. Politicamente, eles querem uma região inteira que seja pró-Thousand. Mas economicamente, é muito, muito mais complicado. O Brasil é um exemplo interessante, certo? A China é o maior parceiro comercial da América do Sul. Ponto final. O número 1. Bem, fora da região, se você não contar, por exemplo, a Argentina comercializando com o Brasil, olhando para os parceiros comerciais externos, a China é o número 1. E essa posição vem crescendo enormemente ao longo do tempo. Em toda a América Latina, se você excluir o México, a China é o maior parceiro comercial. Obviamente, o México é um caso especial. Eu mencionei isso antes, e é porque o México compartilha uma fronteira enorme com os Estados Unidos, é vizinho dos Estados Unidos, e porque 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. Ou seja, são economias profundamente integradas. O México também tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, anteriormente conhecido como NAFTA, e é por isso que o governo Trump forçou o México a impor uma tarifa de 50% sobre a China. Agora, é claro, existem algumas empresas mexicanas que não querem competir com a China. E há outras questões que podemos discutir. As empresas chinesas são extremamente competitivas, e é difícil para muitas empresas do sul global competir com elas. Então, veja bem, eu não sou totalmente contra. Aliás, que os países do sul global protejam suas próprias indústrias domésticas com tarifas. Mas no caso do México, essas tarifas não teriam sido de 50%. O motivo pelo qual eles impuseram tarifas de 50% sobre a China foi porque o governo Trump mandou. E é claro, os industriais mexicanos gostaram disso. Mas isso acontece porque o México tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E eles sabiam que isso incentivaria empresas chinesas a construir fábricas no México.
o que muitas já fizeram, aliás. A Lenovo abriu uma fábrica no norte do México para produzir laptops e depois exportá-los para os Estados Unidos, sem tarifas, por causa desse acordo de livre comércio. Isso também está acontecendo agora no Sudeste Asiático, onde empresas chinesas estão abrindo fábricas e agregando algum valor ao processo de produção, em lugares como o Vietnã, Tailândia e Indonésia, e depois exportando para os Estados Unidos. Esses produtos não são mais considerados bens chineses. Algumas pessoas chamam isso de transbordo, mas na verdade não é transbordo. Transbordos são algo diferente, mas na verdade agregam valor ao processo de produção. É por isso que muitos desses países do Sudeste Asiático estão recebendo bem esse investimento. Isso significa mais empregos locais e os ajuda a subir na cadeia de valor. De qualquer forma, o México é sempre um caso especial. Excluindo o México, a China é o maior parceiro comercial da América Latina. No entanto, o interessante é que os Estados Unidos e a América Latina são concorrentes quando se trata de comércio. Embora os Estados Unidos sejam obviamente uma economia avançada, eles passaram por um processo de desindustrialização relativa, porque toda a estratégia durante a era da globalização neoliberal era que, se pensarmos no sistema mundial, no centro e na periferia, anteriormente, voltando à teoria clássica dos sistemas mundo da metade do século XX, a ideia era que os países centrais agregavam mais valor ao processo produtivo por meio da manufatura. O que vimos com a manufatura de alta tecnologia e a globalização das cadeias de suprimentos é que a manufatura deixou de estar no centro da cadeia de valor. Ela não está mais no topo como costumava estar. O topo da cadeia de valor é o design. São os serviços de alto valor agregado ligados à propriedade intelectual, ao desenvolvimento da tecnologia, que depois é produzida na semi-periferia, em países como a China. E agora, essa cadeia de suprimentos está se deslocando para outros países, o Sudeste Asiático, até mesmo a Índia, em certa medida. Assim, a cadeia de suprimentos tornou-se mais diversificada, maior, mais longa e mais complexa. Os Estados Unidos se especializaram nos monopólios de altíssimo nível, onde há pouquíssimos concorrentes. Então, vocês têm margens de lucro extremamente altas, com o design do iPhone e coisas desse tipo, certo? E como é amplamente conhecido, eu já falei muito sobre isso, J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, fez um discurso em uma conferência de capital de risco em Washington, apoiada pela Andreessen Horowitz, uma grande empresa de capital de risco, muito próxima tanto do governo Trump quanto do Vale do Silício. E Vance admitiu isso abertamente. Basicamente, a crítica que os teóricos dos sistemas mundo vêm fazendo há muito tempo, que a estratégia dos Estados Unidos na era da globalização neoliberal era manter um monopólio sobre os serviços de alto valor agregado na cadeia global de suprimentos, transferir para o exterior os setores de baixo lucro e intensivos em trabalho e reter os setores intensivos em capital. Enfim, o motivo de eu entrar nesse assunto é porque quando você observa a economia dos Estados Unidos, no setor de ponta, obviamente a China é uma concorrente. Mas também os Estados Unidos agora, é curioso. Veja, a economia americana tem alguns elementos que lembram a da América Latina, embora representem uma porcentagem muito menor do PIB. Por exemplo, se você olhar para as exportações de matérias-primas na maioria dos países do sul global, elas representam uma grande parcela da economia. Nos Estados Unidos, a indústria do petróleo não é uma parte principal da economia, mas ainda é um setor importante e influente. E os Estados Unidos são agora o maior produtor mundial de petróleo e gás natural. Os Estados Unidos também são um grande exportador agrícola. Normalmente, os países capitalistas avançados do centro são importadores de energia e alimentos, como o Japão, por exemplo. Mas os Estados Unidos são um país muito peculiar no sistema mundial e também um país muito grande em termos de território. Por isso são um grande exportador agrícola e um grande exportador de energia, o que significa que competem com a América Latina. É por isso que a situação é mais complexa.
O governo Trump gostaria de forçar todos esses países da América Latina a romperem seus laços com a China. Politicamente, acho que isso é plausível, mas economicamente, não é. Porque todas essas forças de direita na América Latina, ironicamente, muitas delas, praticamente todas, têm como patronos a grande classe latifundiária. O Brasil é um bom exemplo disso. Quais foram as grandes forças por trás de Bolsonaro? Foram as grandes corporações agrícolas, que são basicamente grandes proprietários de terras no Brasil. E são essas pessoas que exportam soja e milho e também exportam minerais, porque isso não é realmente estatal. O Brasil tem a Petrobras, que é uma empresa estatal de petróleo, mas muitos dos minerais são de propriedade privada. E o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, e tudo isso é privado. E esses grandes exportadores, eles não vão exportar soja e milho para os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de soja e milho do mundo. Eles também não vão exportar muito minério de ferro para os Estados Unidos, porque o país não precisa de tanto minério de ferro. Ele foi desindustrializado. Quem é o maior importador de minério de ferro do mundo? É a China. Então, a base de Bolsonaro, as forças de classe por trás da extrema-direita no Brasil, depende da exportação para a China. Eles não podem exportar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vão importar tanto e ainda competem com eles. Isso nos leva a uma situação bastante curiosa, em que o governo Trump estava travando uma guerra comercial contra a China. Em certo momento, o governo Trump impôs tarifas de 145% sobre a China. Uma das respostas da China, eu já falei sobre a restrição à exportação de terras raras, foi, potencialmente, reduzir ou vender parte de seus títulos do Tesouro Americano. Não foi uma venda em massa, mas o suficiente para causar volatilidade no mercado de títulos dos estados, o que realmente assustou o governo Trump e Scott Bessent. Essas eram cartas que a China tinha na mão. Mas outra carta importante da China era a soja. A China é o maior importador de soja do mundo. O país tem 1,4 bilhões de habitantes, e a soja é uma parte importante da dieta, como o tofu. Então, em vez de importar soja dos fazendeiros dos Estados Unidos, a Venezuela não a Venezuela, a China estava importando essa soja do Brasil e da Argentina. O que é meio engraçado, porque a Argentina agora tem um líder de direita, pró-Estados, Javier Milei. E, ao mesmo tempo, uma das principais bases de apoio de Milei, além do setor financeiro, que é majoritariamente privado, ligado à Wall Street e comandado pelo ministro da Economia, Caputo, um ex-executivo do JP Morgan, que também trabalhou no Deutsche Bank. Bem, aliás, o Ministério da Economia e o Banco Central de Javier Milei são ambos dirigidos por executivos do JP Morgan. Além de Wall Street, outra grande base política de apoio a Milei são os grandes proprietários de terras na Argentina, que são todos muito de direita e fortemente contrários aos peronistas de esquerda, especialmente aos kirchneristas. Portanto, todos apoiam Milei, mas também dependem da exportação de soja, milho, outros produtos agrícolas e carne bovina, já que Brasil e Argentina são grandes produtores de carne. Eles também competem com os Estados Unidos, que é outro produtor de carne, e exportam para o mercado chinês. Assim, as forças de classe, os capitalistas que apoiam os setores estrangeiros e latino-americanos, dependem das exportações para a China. Eles não podem exportar para os Estados Unidos. Eles competem com os Estados Unidos. Isso levou a uma situação curiosa em que a China passou a importar mais soja da Argentina, o que na verdade beneficiava os grandes capitalistas que apoiam Milei, em vez de importar essa soja dos fazendeiros norte-americanos. E os fazendeiros dos Estados Unidos, bem, nós os chamamos de fazendeiros, mas na verdade são grandes empresas do agronegócio, grandes proprietários de terra. Não estamos falando de campesinos, não estamos falando de camponeses, como na Índia, onde grande parte da população ainda trabalha na agricultura de subsistência. Estamos falando de grandes corporações do agronegócio,
mas muitos desses grandes fazendeiros do agronegócio votaram em Trump. These big ag farmers voted for Trump. They were a major force of political and economic support Eles foram uma behind importante Trump. fonte de apoio político e econômico por trás de Trump. Então, o governo Trump começou a falar em gastar bilhões de dólares para socorrer os produtores de soja dos Estados Unidos, porque eles não conseguiam vender sua soja para a China. Quer dizer, essa é obviamente uma situação geoeconômica muito complexa, certo? Os Estados Unidos querem pressionar todos esses países da América Latina a romperem seus laços com a China. Politicamente, eles tiveram sucesso com os regimes de direita, mas economicamente, o oposto está acontecendo. Ironicamente, sob Bolsonaro, o que vimos foi que ele não se importava nem um pouco com a indústria manufatureira. Bolsonaro did not care about manufacturing at all. A lot of the industrialists, even though, there are Muitos dos industrialistas, embora, claro, existam industrialistas de direita, na verdade, quase todos são de direita por causa de seus interesses de classe. Mas havia alguns industrialistas que eram mais favoráveis ao Partido dos Trabalhadores e ao Lula, porque o Lula vem de um contexto industrial. Na verdade, ele vem de um contexto operário. E, obviamente, se não há indústria, não há sindicatos organizando essa indústria. Então existe esse tipo de aliança estranha em que os sindicatos brasileiros e os industrialistas têm uma relação de amor e ódio. Eles precisam uns dos outros, enquanto todos os grandes latifundiários eram apoiadores de Bolsonaro. Ironicamente, sob Bolsonaro, o comércio com a China aumentou enormemente e a economia brasileira se desindustrializou sob suas políticas neoliberais, porque ele acabou com toda a política industrial. Além disso, o Brasil tem um grande banco de desenvolvimento e, sob Bolsonaro, em vez de privatizar o banco, o que aliás chegou a ser cogitado, perceberam que poderiam usar o dinheiro do Banco de Desenvolvimento para conceder empréstimos não à indústria brasileira, mas às grandes corporações do agronegócio que apoiavam Bolsonaro. Assim, durante o governo Bolsonaro, o comércio com a China cresceu muito, mas consistia basicamente em exportações de matérias-primas, e ele contribuiu ainda mais para a desindustrialização do Brasil. E agora o governo Lula está tentando focar na reindustrialização, mas isso é obviamente muito difícil. Estamos em uma situação geoeconômica complexa. Você mencionou o Chile. O Chile é basicamente a Arábia Saudita do cobre. O segredo não dito, que os apoiadores de Pinochet nunca mencionam, é que Pinochet privatizou grande parte da economia chilena e realizou essas privatizações extremamente corruptas em todos os setores, vendendo até empresas estatais lucrativas por uma fração do que valiam para amigos e apoiadores da ditadura de Pinochet. Esses oligarcas ficaram muito ricos, e é por isso que ainda hoje o Chile é o país mais desigual de toda a América Latina, o que já é dizer muito. Recentemente, eu estava analisando os dados. Algo como 1% da economia chilena detém 49% da riqueza. Não me cite exatamente, mas é quase 50%. Lembro que acho 49%. Então, 1% da população do Chile possui cerca de metade da riqueza do país. Esses grandes oligarcas, muitos deles remontam às privatizações do período Pinochet. É parecido com o que aconteceu quando a antiga União Soviética realizou aquelas privatizações em massa. Esses grandes oligarcas compraram os ativos por centavos de dólar. Enfim, o ponto que quero destacar é que, apesar de tudo isso, sob Pinochet, ele ainda assim nunca privatizou totalmente a indústria do cobre, nem a empresa estatal de cobre, porque reconhecia que podia financiar sua ditadura com a renda das exportações de cobre. E o Chile é, de longe, o maior produtor mundial de cobre, e isso sempre foi uma parte fundamental da economia chilena. Então, quem é o maior importador mundial de cobre? Mais uma vez, é a China. Os Estados Unidos não importam muito cobre porque se desindustrializaram. Agora, o Chile também é um exportador agrícola e possui outros minerais, não apenas cobre, mas também lítio, por exemplo. O Chile tem uma das maiores reservas de lítio do mundo. E o atual presidente, Gabriel Boric,
que é de centro ou centro-esquerda, ao menos em teoria, é visto como uma piada pela esquerda latino-americana, porque ele é basicamente um liberal pró-Estados, bastante fora de sintonia com o restante da esquerda da região. Horrible in terms of the rest of the Latin American left. But in terms of the current government, Mas em relação ao governo atual, eles falaram brevemente sobre criar uma empresa estatal de lítio, mas não o fizeram. E, ironicamente, esse apoiador de Pinochet de extrema-direita, José Antônio Cast, o presidente eleito que está para assumir, elogiou o presidente supostamente de centro-esquerda, Boric. Ele o elogiou por não criar uma empresa estatal de lítio, dizendo que isso seria comunismo maligno. Esse apoiador de Pinochet de extrema-direita, que agora é o presidente eleito, Cast, declarou abertamente que quer vender o lítio do Chile para empresas dos Estados Unidos. E, ironicamente, tenho certeza de que empresas americanas como a Tesla ficarão com uma parte disso. I'm sure US companies like Tesla will get some of it, but ironically, probably Chinese state-owned enterprises will Mas, also ironicamente, get some of as it. empresas estatais chinesas provavelmente também vão receber uma parte disso, porque a China tem um sistema socialista internamente, mas no cenário internacional, opera dentro do sistema capitalista mundial. E veja, se o Chile tiver licitações abertas, se houver oportunidades abertas para investimento estrangeiro no setor de lítio chileno, pode apostar que algumas empresas chinesas também farão ofertas nessas licitações. Então, eu não ficaria surpreso se, sob esse governo de extrema-direita no Chile, houver investimentos tanto de empresas dos Estados Unidos quanto da China. Além disso, o Chile vai exportar a maior parte disso para a China, porque os Estados são concorrentes. Os Estados Unidos não vão importar todo esse material do Chile. Então, a questão agora é: os Estados Unidos vão começar a forçar esses governos a restringirem o investimento chinês? Porque a China investe em todos os lugares. A China é um país enorme e também uma líder mundial no processamento de minerais. Então, os Estados Unidos vão obrigar esses governos de direita na América Latina a agirem contra os interesses de sua própria classe capitalista doméstica? Essa é a verdadeira questão. Porque até agora, muitos desses capitalistas na América Latina, os grandes latifundiários e rentistas, não são industrialistas. Eles ganham dinheiro tirando uma pequena porcentagem da exportação de matérias-primas, seja petróleo, gás, soja, milho, lítio ou minério de ferro. A questão é, as próprias forças políticas deles, governos do tipo Bolsonaro, quero dizer, não será o Bolsonaro, mas, você sabe, figuras desse tipo, no Chile, aceitarão seguir por esse caminho. E há ainda outro ponto rápido aqui. Mencionei que se você observar a esquerda latino-americana, o que faz sentido, a esquerda latino-americana é politicamente muito pró-China, mas economicamente é mais protecionista, porque entende que é muito difícil competir com as empresas chinesas. E isso é perfeitamente lógico. E eu defendo totalmente o direito deles de proteger suas próprias indústrias. E alguns deles estão recebendo de braços abertos. Então, por exemplo, o Brasil está protegendo alguns setores, como a indústria do aço, mas também está recebendo investimentos chineses na indústria automobilística por meio de joint ventures. Acho isso ótimo. Eles deveriam fazer o que a China fez. A China protegeu sua indústria local e fez joint ventures com investidores estrangeiros. Isso é ótimo. Mas politicamente, eles são muito pró-China, enquanto as forças de direita na América Latina são extremamente anti-China. Bolsonaro era muito anti-China. Culpou a pandemia pela China, chamou-a de vírus chinês e disse que iria cortar relações com eles. O mesmo acontece com Milei. Milei é extremamente anti-China. Ele se retirou do BRICS e tudo mais. Mas economicamente, eles aprofundaram o comércio com a China, porque é a classe capitalista que o sustenta. The capitalist class who backs them wants to continue to export. So, Quer continuar exportando. Então, como isso vai acontecer? É um cenário muito complicado, não sei. E só para acrescentar a questão que você levantou sobre se os Estados Unidos seriam capazes de forçar o Estado a agir contra os interesses da elite governante,
Dadas as suas ligações com o comércio chinês, eu também acrescentaria que não se trata apenas, não se trata apenas dos interesses da classe empresarial, mas também dos interesses do próprio Estado. Mesmo para a Argentina, a China estendeu uma linha de swap de 5 bilhões de dólares em um momento em que o país enfrentava crises financeiras repetidas, muitas delas causadas por suas obrigações de dívida em dólar que precisava pagar. Há também a receita tributária proveniente desse comércio, que é o que principalmente dá estabilidade a esses estados. Portanto, não é apenas a classe empresarial, mas a elite governante como um todo, inclusive a classe política. E minha pergunta final, bem, em que ser breve, posso acrescentar um pensamento rápido aqui? Claro. Final question, Ben, and you can be brief. Yes. Can I add a quick thought there? Of course. I know I have a tendency to bloviate and have these long answers, but Eu sei que tenho a tendência de me alongar e dar respostas longas, mas vou tentar ser breve. Só um pensamento rápido em resposta ao que você disse. É curioso, porque a política externa da China é claramente muito não intervencionista. Eles têm uma política totalmente compreensível, e na maioria dos casos, isso é algo positivo, mas às vezes pode ser algo negativo, certo? Como no caso da Palestina. Mas a política externa da China é não intervencionista. Eles estão dispostos a trabalhar com praticamente qualquer país, desde que esse país reconheça a política de uma só China e respeite os assuntos soberanos internos da China. E, de acordo com o direito internacional, Taiwan faz parte da China. Então eles consideram isso uma questão de soberania. Se outros países não se intrometem nos assuntos da China, a China não se importa. Eles trabalham com qualquer um, inclusive com esse regime horrível na Argentina sob Milei. E o curioso é que Javier Milei, como eu medicamente, todos esses líderes de direita na América Latina dizem que seus maiores parceiros são os Estados Unidos e Israel. Todos dizem isso, especialmente o Milei, certo? E todos eles odeiam a China politicamente, porque, você sabe, é um sistema socialista governado internamente por um partido comunista. Embora, como mencionei, internacionalmente a China ainda esteja profundamente inserida no sistema capitalista global. E o que é engraçado é que Milei, que se declara anarcocapitalista e libertário, ele ficou famoso por uma entrevista em que disse: politicamente, eu não gosto da China. Eles são comunistas. Mas tenho que dizer que nosso relacionamento com eles é bom, porque eles não nos pedem nada. Eles só dizem algo como: vamos apenas comerciar. E Milei gosta disso porque, sabe, ele é dependente desses grandes latifundiários argentinos e desses grandes capitalistas. Chamar esses caras de capitalistas, às vezes, nem é totalmente justo. Eles são apenas proprietários de terras. Quero dizer, são como os descendentes dos antigos latifúndios, os donos dos latifúndios, que remontam aos colonizadores espanhóis. Tipo, eles são basicamente a grande classe de proprietários de terras, ou a burguesia de compadres, certo? Então, quanto à possibilidade de o governo Trump conseguir forçá-los a agir contra seus próprios interesses, isso vai ser difícil. Acho que sim, no fim das contas, os Estados Unidos podem, porque os Estados Unidos podem ameaçar muitos desses países militarmente. Então acredito que, no final, os Estados Unidos vão forçar alguns desses capitalistas da América Latina a agir contra seus próprios interesses e até a reduzir o comércio com a China, na medida do possível. Não vai ser como cortar o comércio com a China da noite para o dia. Vai fazer parte dessa ideia de desacoplamento estratégico ao longo do tempo. Mas haverá alguns pontos de estrangulamento que devemos observar neste ano e nos próximos. Acho que é muito provável que uma grande questão que começaremos a ver em breve seja a discussão sobre o Porto de Xangai, que fica no Peru. Então, em 2023, acho que foi bem no final do mandato do Biden, ou talvez 2024. Sim, 2024, foi isso. A China inaugurou o maior porto da América Latina, que fica no Peru, na costa do Pacífico, chamado Porto de Xangai. Ele foi construído com muito investimento da China. É parcialmente de propriedade do Peru, por meio de uma empresa privada. Eles não têm empresas estatais.
e parcialmente de propriedade da gigante estatal chinesa de navegação, a COSCO. E o governo Trump já deu alguns sinais, algumas pequenas pistas de que vai começar a ameaçar isso. Agora isso vai ser... Bem, nós já vimos que o governo Trump ameaçou o Panamá por causa do Canal do Panamá, porque afirmaram falsamente que a China estava controlando o Canal do Panamá. Isso não é verdade. Havia uma empresa privada de Hong Kong, que não é uma estatal chinesa, nem vem do continente. Quero dizer, claro, Hong Kong faz parte da China, mas era uma empresa privada de Hong Kong que operava 2 portos em lados diferentes do Canal do Panamá, e eles estavam tentando vender esses portos para BlackRock. E Trump, como se sabe, se gabou disso, mas convenientemente não mencionou que foi a BlackRock que tentou comprar. Esse acordo ainda está em uma área cinzenta. Não sabemos o que vai acontecer. Mas acho que isso é só o começo. A Estratégia de Segurança Nacional diz que os Estados Unidos querem controlar toda a infraestrutura estratégica na América Latina. Então, o que eles vão fazer agora é analisar todos os portos da região que têm investimento chinês e tentar forçar esses governos ou forçar a China a vender sua participação na medida do possível. Esse é o próximo passo, eu acho. E depois outro ponto rápido. Você mencionou o swap. Isso é muito interessante, porque no auge do Cinturão e Rota, ou seja, a iniciativa do Cinturão e Rota, remonta tecnicamente a 2013. Naquela época, ela não tinha esse nome. Era originalmente chamada de Nova Rota da Seda. Depois, ela se expandiu e evoluiu de forma mais orgânica para se tornar a iniciativa do Cinturão e Rota em 2015. O auge dos empréstimos da BRI foi entre 2016 e 2018. Esse foi o ponto mais alto. Desde então, é claro, os empréstimos da BRI continuaram, mas diminuíram. Também houve uma mudança dos bancos de política chineses para os bancos comerciais chineses. E agora, parte dos maiores empréstimos ocorre por meio de linhas de swap, que fornecem liquidez em yuan do Banco Popular da China para outros bancos centrais. Anteriormente, a Argentina tinha um governo de centro-esquerda, sob o presidente Alberto Fernandes, que era muito pró-China, porque reconhecia que a China lhes oferecia a oportunidade de conquistar mais independência estratégica em relação aos Estados Unidos. Politicamente, eram muito pró-China e estavam tentando ingressar no BRICS. Eles aceitaram o convite para entrar e se tornariam membros. Mas quando Milei assumiu, a Argentina havia sido convidada a ingressar no BRICS, na cúpula de 2023 em Joanesburgo, na África do Sul. A adesão estava prevista para 1º de janeiro de 2024. No entanto, Milei assumiu e retirou a Argentina do BRICS antes que o país se tornasse oficialmente membro pleno. A questão é que o governo anterior também havia aderido à iniciativa do Cinturão e Rota. Aliás, o Panamá, Marco Rubio, em sua primeira viagem internacional como secretário de Estado, foi ao Panamá e os obrigou a se retirar da BRI. Então esse será outro grande passo. Os Estados Unidos vão pressionar todos esses países a se retirarem da BRI. Honduras é o próximo. Honduras não apenas vai se retirar da BRI. Acredito que é muito provável que Honduras seja um dos poucos países que realmente rompam formalmente as relações diplomáticas com a República Popular da China e reconheçam Taiwan, algo que apenas 11 países fizeram. Eles representam cerca de 0,48% da população mundial. É quase ninguém. Mas Honduras vai fazer isso sob pressão dos Estados Unidos. Então, depois que os Estados Unidos apoiaram um golpe eleitoral em Honduras, no caso da Argentina, você mencionou a linha de swap. Isso se tornou outro tipo de questão politicamente controversa. Segundo Scott Bessent, houve declarações públicas contraditórias, porque, como se sabe, o governo Trump dizia uma coisa e depois se contradizia. Mas houve muitos relatos de que Bessent, como parte desse acordo muito estranho e nada ortodoxo que fez com a Argentina, esteve envolvido enquanto o governo Trump interferia abertamente nas eleições de meio de mandato argentinas para tentar ajudar o partido de direita de Javier Milei
chamado Liberdade Avança. Basicamente, o governo Trump disse: vamos te dar todo esse dinheiro e te resgatar se as pessoas votarem no seu partido. Se as pessoas não votarem no seu partido, nós vamos sufocar vocês economicamente. Então, obviamente, é isso que os Estados Unidos chamam de uma eleição livre e justa. Ameaçar destruir a economia de um país se ele não votar no candidato fantoche deles. E o partido de Milley se saiu bem. Algumas pessoas exageraram o quanto ele foi bem. Eles não conseguiram a maioria, mas se saíram muito melhor do que a maioria esperava. Assim, a interferência dos Estados Unidos teve sucesso e os Estados Unidos ofereceram essa linha de crédito de 20 bilhões de dólares. Mas o interessante é que o financiamento não veio do Fed, veio do Tesouro, o que é muito estranho. E houve relatos de que, como parte das exigências feitas pelo governo Trump, a Argentina teve que encerrar a linha de swap que mantinha com a China. A linha de swap, na verdade, remonta ao governo centrista anterior de Alberto Fernandes. O motivo pelo qual eles conseguiram essa linha de swap é que o penúltimo presidente da Argentina, o antepenúltimo, portanto, era um direitista, Maurício Macri, muito pró-Estados Unidos. Ele não é amigo de Trump desde sempre, mas é um amigo de décadas. Eles se conhecem há muitos anos, fizeram negócios juntos, e Macri era um oligarca multimilionário. Ele contraiu o maior empréstimo do FMI da história, e foi algo tão corrupto que o governo Trump o fez por motivos políticos, tentando estabilizar o peso argentino, reduzir a inflação e interferir na eleição argentina de 2018, que Macri acabou perdendo. Mas o governo Trump tentou usar aquele empréstimo do FMI para estabilizar o peso e também para financiar a fuga de capitais. Foi uma violação flagrante da Carta do FMI, que afirma que não se deve conceder empréstimos para fuga de capitais. Exatamente o que foi feito. Tão corrupto. Depois, o governo de centro-esquerda de Alberto Fernandes assumiu e declarou que aquele era um empréstimo ilegítimo. No início, a ala esquerda do governo, que haviam formado uma coalizão entre os peronistas centristas e os peronistas de esquerda, argumentou que não deveriam pagar a dívida com o FMI. A facção representada por Cristina Fernandes de Kirchner disse: não devemos pagar a dívida com o FMI. É ilegítima. Não vamos pagar. Mas então os centristas venceram, e as forças de centro, na verdade de centro-direita, dos peronistas, receberam o controle do Ministério da Fazenda. E eles disseram, sim senhor, ou sim senhora no caso do FMI. Sim senhora, faremos o que quiser senhora. E renegociaram a dívida e continuaram pagando, o que foi completamente ilegítimo. Então o motivo pelo qual eles conseguiram essa linha de swap com a China é que, curiosamente, foi basicamente uma forma de a China ajudar a Argentina a pagar a dívida com o FMI, basicamente transferindo a dívida da Argentina do seu próprio balanço para o balanço da China. É interessante. Anteriormente, os Kirchner, que são os principais líderes de esquerda na Argentina, Néstor Kirchner e Cristina Fernandes de Kirchner, foram os que quitaram a dívida com o FMI no início dos anos 2000, no auge do boom das commodities. Eles quitaram a dívida com o FMI e se recusaram a tomar mais empréstimos da instituição. Também reduziram significativamente a dívida externa da Argentina. Não foi a esquerda a responsável pelo endividamento do país. Foi a direita, o que é o oposto da propaganda que ouvimos na mídia corporativa, que diz que todos os peronistas de esquerda estavam gerando déficits terríveis. Bem, sim, eles tinham déficits domésticos em pesos, mas não estavam contraindo dívidas em moeda estrangeira, que é exatamente o que todos os direitistas, os neoliberais, fazem. Eles estavam operando com déficits fiscais. Quero dizer, os Estados Unidos estão com déficits fiscais de 6% do PIB, mas esses são déficits em dólares. Não estão contraindo dívidas em moeda estrangeira. Os kirchneristas reduziram significativamente a dívida em moeda estrangeira
E é por isso que eram fortemente contra contrair mais empréstimos com o FMI. Eles os prenderam em uma dívida que não podiam imprimir dinheiro para pagar. As forças de direita assumiram uma dívida massiva e impagável, dívida em dólares que não conseguem quitar. A Argentina é agora, de longe, o país mais endividado com o FMI. Só a Argentina representa quase 1/3 de toda a dívida do FMI. A dívida da Argentina com o FMI é superior a 1000% de sua cota. É simplesmente tão corrupto. Isso mostra como o FMI é um instrumento da política externa dos Estados Unidos. Enfim, sei que esta é uma resposta longa e prometi que seria curta, mas acabei, mais uma vez, me alongando. Mas o motivo de eu mencionar tudo isso é que essas linhas de swap se tornaram agora uma espécie de novo tema geopolítico. Bem, uma nova questão geopolítica, certo? Os Estados Unidos estão tentando forçar os países a encerrarem suas linhas de swap com a China, que basicamente era uma forma de a China ajudar esses países a pagar suas dívidas e trocar essa dívida, denominada em dólares, por linhas de swap em yuan. É basicamente uma maneira de a China tirar essa dívida do balanço desses países e colocá-la no seu próprio, o que equivale a uma espécie de alívio da dívida. E obviamente isso é poder brando. A China diz certo, nós ajudaremos vocês a pagar sua dívida, ou pelo menos a trocá-la. Em troca, você sabe, haverá apoio político. Vocês nos apoiarão na ONU, entrarão na iniciativa do Cinturão e Rota, apoiarão nossos projetos de governança global, tudo isso. É uma forma de a China conquistar mais aliados políticos e construir poder brando. Agora, o governo Trump está politizando isso. Quero dizer, eles são políticos, todos sabemos disso, mas agora estão explicitamente politizando essas linhas de swap. Há mais de 30 países do sul global que têm linhas de swap com a China. Então, acho que isso vai se tornar outro grande problema. Eles já estão pressionando a Argentina a encerrar sua linha de swap com a China. E acho que também vão atrás de muitos outros países. Vamos encerrar por aqui, Ben. Esta foi uma conversa fascinante, como sempre. Muito obrigado pelo seu tempo. Sim, obrigado por me receber. E, novamente, sei que você tinha mais perguntas, mas desculpe, tenho a infeliz tendência de falar demais. Mas espero que, com todas as informações e detalhes, as pessoas pelo menos tirem algo de útil desta análise. Obrigado por me receber. É sempre um prazer. Com certeza. Eu me lembro de um ótimo livro chamado O Dom, do antropólogo Marcel Mauss, em que ele diz que um presente representa uma obrigação que mantém esses ciclos econômicos em funcionamento nas economias tradicionais. Então, quando surge algo novo, isso não é necessariamente ruim. Claro, não estou falando de dívida, em que os pagamentos de juros arruinariam camponeses ou países. Mas quando novas questões surgirem, haverá outra oportunidade para podcasters como eu enviarem outro convite para você, dizendo: surgiram mais perguntas e acho que seria uma conversa interessante para continuar. E assim podemos ter mais uma oportunidade, ou desculpa, para ter uma ótima conversa. Certo, bem. Último comentário, e prometo que este vai ser realmente curto. Infelizmente, há muito que discutir, especialmente sobre a América Latina, porque se alguém que está ouvindo hoje tirar uma grande lição disso, é que no curto e médio prazo, e quero dizer, no médio e longo prazo, a China ainda é o principal alvo do Império dos Estados Unidos. Mas no curto e médio prazo, sob esta administração Trump, e provavelmente sob as próximas, a América Latina será um dos principais alvos do imperialismo norte-americano. É por isso que eles estão ressuscitando a antiga doutrina Monroe colonial. A estratégia de segurança nacional afirma que eles querem controlar todos os pontos de estrangulamento estratégicos, a infraestrutura e os recursos naturais da região, além de cortar os laços da região com a China e outras potências estrangeiras. Então, infelizmente, acho que veremos muita interferência agressiva dos Estados Unidos nesta região. É por isso que fico feliz por termos conseguido falar sobre isso hoje, porque não se fala o suficiente sobre o assunto.
This is why I'm glad we were able to talk about it today, because it's not talked about enough. Obrigado mais uma vez. Vamos encerrar por aqui. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyart Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.